A porta do apartamento bateu atrás de mim com um estrondo que ecoou pelo corredor vazio, e ali estava eu, parada na escada, com o coração despedaçado e as lágrimas misturando-se à chuva torrencial que caía lá fora. Sofia, a mulher que eu amava mais do que tudo, acabara de me expulsar de sua vida, gritando que nossa relação era uma ilusão insustentável, e o pior era que eu carregava nos braços o gato dela, o bichano cinzento que ela sempre detestara, como se ele fosse o último resquício de um amor que se desfez em pedaços. Naquela noite chuvosa em Lisboa, eu não tinha para onde ir, mas o choque de sua traição me impulsionava a andar, mesmo que cada passo doesse como uma facada. Eu me chamo Ana, tenho 32 anos, e vivo em Portugal há toda a minha vida. Cresci em uma família conservadora no Porto, onde o catolicismo ainda dita as regras sociais, e ser lésbica era algo que eu escondia como um segredo vergonhoso. Minha mãe, uma viúva devota, sempre sonhara com netos e um genro bem-sucedido, e meu pai, falecido quando eu era adolescente, deixaram um legado de expectativas tradicionais que eu nunca conseguira cumprir. Sofia entrou na minha vida há 2 anos, durante um congresso de arquitetura em Lisboa. Ela era deslumbrante, 28 anos, arquiteta talentosa, com uma carreira em ascensão em um estúdio prestigiado. Seus olhos verdes pareciam capturar a luz do sol e sua confiança era magnética. Nós nos conhecemos em uma palestra sobre design sustentável e o que começou como uma conversa profissional evoluiu para noites intermináveis de risadas e confidências. No início, tudo era perfeito. Mudamo-nos para o apartamento dela no Bairro Alto, um lugar moderno com vista para o Tejo, onde podíamos nos amar livremente atrás de portas fechadas. Mas as fissuras começaram a aparecer quando Sofia insistiu em manter nossa relação em segredo. Minha família é influente, ela dizia, meu pai é um político conservador e isso poderia arruinar tudo. Eu concordava, relutante, porque amava ela o suficiente para suportar o silêncio. Mas o peso da mentira crescia. Eu trabalhava como professora de história em uma escola secundária e via diariamente o preconceito nos olhares dos colegas quando rumores sobre mulheres como eu circulavam. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, o casamento gay é legal desde 2010, ainda carrega vestígios de machismo e homofobia, especialmente em círculos familiares e profissionais. A tensão aumentou quando Sofia recebeu uma promoção. Seu novo cargo exigia aparições sociais e ela começou a frequentar eventos com amigos do sexo oposto para manter as aparências. É só teatro, Ana, ela justificava, mas cada foto nas redes sociais com um homem ao lado dela me corroía por dentro. Eu me sentia invisível, uma sombra em sua vida brilhante. O gato, que eu chamara de Mia, era um presente meu para ela, na esperança de criar algo nosso, mas Sofia o odiava, ele arranha tudo, Ana, e eu detesto pelos por toda parte. Mia se tornou símbolo de nossas diferenças. Eu via nele afeto incondicional, ela via incomodo. Uma noite, após uma discussão acalorada sobre revelar nossa relação à família dela, Sofia explodiu. Você não entende o preço que isso custaria. Meu pai me deserdaria, minha carreira acabaria. Eu retruquei que o amor verdadeiro exigia coragem, mas ela me acusou de ser egoísta. Naquela mesma semana, descobri mensagens em seu telefone. Ela trocava flertes com uma colega de trabalho, heterossexual, como se estivesse testando águas seguras. O confronto foi inevitável. É você que eu amo, Ana, mas preciso de normalidade, ela disse, chorando. Eu peguei-me e saí, deixando para trás não só o apartamento, mas uma parte de mim. Caminhando pelas ruas molhadas de Lisboa, o guarda-chuva quebrado mal me protegia da chuva. Meu telefone tocou, era minha mãe perguntando por que eu não visitava mais. Eu não podia contar a verdade. A sociedade nos força a escolher entre amor e aceitação, e eu havia escolhido o amor, mas a que custo? Mia meava nos meus braços, e eu me perguntei se valia a pena lutar por alguém que não lutava por mim. A noite se estendia e, com ela, o início de uma jornada de autodescoberta dolorosa. Os dias seguintes foram um borrão de dor e confusão. Eu me hospedei em um hotel barato no centro, pagando com o pouco que tinha economizado. Mia se adaptou rapidamente, ronronando no meu colo enquanto eu chorava. Liguei para Sofia várias vezes, mas ela não atendia. Em vez disso, enviei mensagens implorando por uma conversa, mas as respostas eram frias. Preciso de espaço, Ana. Isso não está funcionando. O rejeição cortava fundo,
exacerbando minhas inseguranças. Eu me questionava, era eu o problema? Minha insistência em viver abertamente era demais para ela? No trabalho, a fachada de normalidade era exaustiva. Meus alunos notavam minha distração e uma colega, Maria, uma mulher casada e simpática, me puxou para um café. Você parece abatida, Ana. Quer desabafar? Eu hesitei, mas algo em seu olhar amigável me fez abrir. Contei sobre Sofia, omitindo detalhes íntimos, mas revelando a essência da nossa relação. Maria ouviu em silêncio, então disse: Portugal mudou, mas as famílias não. Minha irmã é lésbica e sofreu muito. Mas você merece alguém que te assuma. Suas palavras foram um bálsamo, mas também um lembrete da solidão. Enquanto isso, Sofia enfrentava suas próprias batalhas. Eu não sabia na época, mas ela estava lidando com pressão familiar intensa. Seu pai, um deputado conservador, descobrira rumores sobre sua vida alternativa e a confrontara. Se isso for verdade, você está fora da família, ele ameaçara. Sofia, dividida entre o amor por mim e o medo de perder tudo, optara pelo silêncio. Mas a culpa a consumia. Ela via Mia como um lembrete de mim e odiá-la era uma forma de negar seus sentimentos. Eu decidi confrontar minha própria família. Liguei para minha mãe e marquei um jantar no Porto. A viagem de trem foi agonizante, repleta de pensamentos sobre rejeição. Chegando lá, o cheiro de cozida à portuguesa me trouxe memórias de infância, mas a tensão era palpável. Mãe, preciso te contar algo, comecei após o jantar. Eu amo uma mulher. Sofia. Os olhos dela se arregalaram e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isso é pecado, Ana. O que seu pai diria? Ela chorou e eu me senti uma traidora. Mas insisti, é quem eu sou. Você me aceita? Ela não respondeu imediatamente, mas pediu tempo. Saí dali com o coração pesado, mas um vislumbre de esperança. De volta a Lisboa, recebi uma mensagem de Sofia: precisamos conversar. Venha ao apartamento. Meu pulso acelerou. Era o momento da verdade? Eu fui, deixando Mia no hotel. Ao chegar, ela abriu a porta com olhos vermelhos. Eu errei, Ana. Mas não sei se posso mudar. Nós nos sentamos e a conversa fluiu como um rio turbulento. Ela admitiu a atração pela colega, mas jurou que era só confusão. Eu te amo, mas o mundo não nos permite. Eu retruquei que o mundo mudava com coragem. A noite terminou em abraços, mas sem resoluções. Eu saí prometendo pensar, mas o conflito interno crescia. Qual era o preço de amar alguém assim? Os dias se arrastavam como nuvens pesadas sobre o Tejo, e eu me via presa em um limbo emocional, alternando entre raiva e saudade de Sofia. Mia, o gato, tornara-se meu companheiro constante, miando como se entendesse minha dor, enquanto eu navegava pela cidade em busca de respostas que pareciam fugir. Então, veio o golpe. Descobri que Sofia havia sido vista em um jantar romântico com um homem, um colega de seu pai, e as fotos nas redes sociais confirmavam que eu temia. Ela estava construindo uma fachada para apagar nosso amor. A traição me atingiu como um soco no estômago. Eu a confrontei por mensagem: como você pôde? Ela respondeu rapidamente: é só aparência, Ana. Para proteger minha carreira. Mas eu sabia que era mais que isso. Sofia estava cedendo à pressão social, escolhendo o caminho fácil em vez de lutar por nós. Minha mente girava em círculos. Era amor ou covardia? Eu decidi me afastar, bloqueando seu número e me focando no trabalho. Na escola, mergulhei em aulas sobre história portuguesa, usando o passado para entender o presente, como as revoluções mudaram sociedades, mas os preconceitos persistiam. Minha mãe ligou dias depois. Pensei no que você disse, Ana. Não aprovo, mas você é minha filha. Foi um progresso tímido, mas suficiente para me dar forças. Ela me convidou para Natal, mas avisou: não traga ninguém. Eu aceitei, sabendo que era um passo. Enquanto isso, Sofia não desistia.
Ela apareceu na escola, esperando do lado de fora. Ana, por favor, me escute. Seu rosto estava pálido, os olhos implorando. Nós fomos a um café próximo e ela desabafou. Meu pai me obrigou a sair com esse homem. Ele ameaçou cortar meu financiamento. Eu senti pena, mas também raiva. E você aceitou? Em vez de me defender? A discussão escalou. Sofia admitiu que havia beijado o homem só para testar se eu podia ser normal. As palavras me feriram profundamente. Você me traiu, Sofia. Por quê? Ela chorou porque tenho medo. Medo de perder tudo por causa de nós. Eu saí dali furiosa, jurando nunca mais voltar. Mas o amor não morre facilmente. À noite, sozinha com Mia, eu me questionava, valia a pena perdoar? A sociedade nos empurrava para cantos escuros, mas eu queria luz. Semanas passaram e eu comecei a frequentar um grupo de apoio para lésbicas em Lisboa. Lá, conheci mulheres como eu, compartilhando histórias de rejeição e resiliência. Uma delas, Rita, uma advogada de 35 anos, me chamou a atenção. Ela era forte, abertamente gay, e lutava por direitos LGBTQ+, em tribunais. Você não precisa se esconder, Ana, ela disse em uma reunião. Nós nos aproximamos, trocando cafés e conversas profundas. Rita me incentivava a viver autenticamente, contrastando com a hesitação de Sofia. Sofia, por sua vez, afundava em culpa. Seu pai pressionava por um noivado com o homem e ela se via encurralada. Em uma noite de insônia, ela me ligou de um número desconhecido. Ana, eu não aguento mais. Vamos fugir? Eu ri amargamente. Fugir? Isso não resolve nada. Mas sua voz tremia, revelando o caos interno. Ela confessou que havia confrontado o pai, mas ele a deserdara temporariamente. Perdi tudo por causa de nós, e agora você me abandona? Eu hesitei. Era manipulação ou sinceridade? Decidi encontrá-la em um parque no Chiado. O sol de inverno iluminava as árvores, mas o ar estava carregado de tensão. Sofia chegou abatida, carregando uma mala. Eu saí de casa. Quero tentar com você. Meu coração pulou, mas a dúvida persistia. E o gato? Você o odiava. Ela sorriu fracamente, Mia é parte de você. Eu aprendo a amar. Nós nos beijamos ali, um beijo cheio de promessas, mas eu sabia que os desafios viriam. Voltamos ao apartamento, mas a harmonia era frágil. Sofia lutava com a perda financeira, dependendo de mim temporariamente. Eu a apoiei, mas ressentimentos borbulhavam. Mia, sentindo a tensão, se escondia. Uma discussão explodiu quando Sofia recebeu uma ligação do pai. Volte e esqueça essa bobagem. Ela hesitou em desligar e eu a acusei de fraqueza. Você sempre escolhe eles. Ela rebateu e você me pressiona demais. A noite terminou em silêncio, cada uma em um canto do sofá. No grupo de apoio, Rita notou minha angústia. Sofia te arrasta para baixo, Ana. Você merece melhor. Suas palavras ecoavam e eu me vi atraída por sua força. Uma noite, após uma reunião, Rita me beijou. Foi impulsivo e eu correspondi por um momento antes de recuar. Desculpe, eu amo Sofia. Mas a semente da dúvida foi plantada. Era traição? Ou uma busca por estabilidade? Sofia descobriu sobre Rita através de uma mensagem no meu telefone. O confronto foi devastador. Você me acusa, mas faz o mesmo? Ela gritou, jogando objetos. Eu admiti o beijo, chorando, foi um erro. Eu estava confusa. Mas o dano estava feito. Sofia saiu, batendo a porta, deixando-me sozinha com Mia. O ciclo de dor se repetia e eu me perguntava se nosso amor era tóxico. Dias depois, Sofia voltou, exausta. Vamos tentar terapia, sugeriu.
Eu concordei, desesperada por uma solução. A terapeuta, uma mulher experiente, nos ouviu. Vocês precisam enfrentar as pressões externas juntas. Mas as sessões revelavam camadas profundas. Sofia's medo de rejeição enraizado na infância rígida, minha insegurança de ser suficiente. Progresso lento, mas real. Enquanto isso, minha mãe evoluiu. Ela me visitou em Lisboa, conhecendo Sofia pela primeira vez. Não é o que eu esperava, mas vejo que você é feliz, disse, relutante. Foi um marco, mas o pai de Sofia permanecia intransigente. Ele a cortou financeiramente, forçando-a a buscar empregos menores. O estresse testava nosso laço. Uma oportunidade surgiu. Sofia foi convidada para um projeto internacional em Berlim. É uma chance de recomeçar, ela disse. Mas exigia que nos mudássemos. Eu hesitei. Deixar meu emprego, minha mãe? E se falharmos lá também? Perguntei. Sofia insistiu, é nossa salvação. A decisão pairava, cheia de riscos. A proposta de Berlim pairava como uma espada sobre nossas cabeças, e enquanto Sofia embalava caixas com entusiasmo forçado, eu me via paralisada pela dúvida, questionando se fugir resolveria nossos demónios internos. Mia, sentindo mudança, miava incessantemente, como um presságio de turbulência. Então, o inevitável aconteceu. O pai de Sofia apareceu no apartamento, furioso, exigindo que ela voltasse para casa e abandonasse essa vida pecaminosa, revelando que havia contratado um detetive para nos vigiar. O confronto foi épico. Você está destruindo nossa família, ele berrou, ignorando-me completamente. Sofia, trêmula, defendeu-nos. Pai, eu amo Ana. Isso é quem eu sou. Ele riu sarcasticamente. Amor? Isso é uma fase. Volte com Miguel e tudo será perdoado. Sofia hesitou por um segundo, e isso bastou para me ferir. Eu intervim, saia daqui. Ela escolheu. Ele saiu, mas não sem ameaçar, você perderá tudo. Após isso, Sofia desabou em lágrimas. E se ele estiver certo? Eu a abracei, mas o veneno da dúvida se infiltrava. A terapia continuou, mas as sessões se tornaram mais intensas. A terapeuta nos desafiava, vocês precisam confrontar as raízes do medo. Sofia revelou traumas, cresceu sob pressão para ser perfeita, escondendo atrás precoces por meninas. Eu compartilhei minha culpa por desapontar minha mãe. Progresso, mas lento. Rita, do grupo, me contatou. Cuidado, Ana. Não se perca nela. Eu ignorei, focando em nós. A mudança para Berlim se aproximava, mas complicações surgiram. Meu visto demorava e Sofia viajava primeiro. Só 2 semanas, ela prometeu. Mas a separação avivava inseguranças. No aeroporto, nos despedimos com beijos apaixonados. Te amo, sussurrei. Ela partiu, deixando um vazio. Em Lisboa, sozinha com Mia, o tempo se arrastava. Sofia ligava diariamente, mas suas histórias sobre a nova vida soavam distantes. Aqui é mais aberto, Ana. Ninguém julga. Eu sorria, mas temia que ela se adaptasse sem mim. Minha mãe me visitava mais, oferecendo apoio. Se é o que te faz feliz, eu aceito. Um avanço enorme. Então veio a traição definitiva. Recebi um e-mail anónimo com fotos. Sofia em Berlim, beijando uma mulher em um bar. Meu mundo desabou. Liguei para ela, furiosa. Quem é ela? Sofia negou no início, mas admitiu. Foi um erro. Eu estava sozinha, bêbada. A dor era insuportável. Você sempre escolhe fugir em vez de lutar. Eu gritei, desligando. Decidi voar para Berlim, confrontá-la. A viagem foi caótica, repleta de raiva. Chegando ao seu apartamento temporário, bati na porta. Ela abriu, chocada. Ana, eu sinto muito. Nós discutimos por horas. Ela alegava solidão, eu acusava covardia. Você me trocou por conveniência novamente.
No fim, dormimos separadas, mas na manhã seguinte, ela implorou perdão. Vamos recomeçar aqui. Eu hesitei, mas aceitei, o amor era viciante. Vida em Berlim começou promissora. A cidade era vibrante, com comunidades LGBTQ mais fortes. Eu arrumei um emprego como professora e Sofia prosperava no projeto. Mia se adaptou, ronronando feliz. Mas fantasmas persistiam. O pai de Sofia ligava esporadicamente, tentando reconciliação condicional. Ela resistia, mas o stress a afetava. Uma noite, durante uma festa, conheci Lena, uma alemã lésbica confiante. Ela flertou abertamente, e eu, ainda magoada, correspondi levemente. Sofia notou e explodiu em ciúmes. Agora é você? A hipocrisia nos levou a outra briga. Você me traiu primeiro. Eu rebati. A terapia em Berlim ajudou, mas revelava padrões tóxicos. Nós nos machucávamos mutuamente. Minha mãe veio visitar, surpreendendo-nos. Quero conhecer sua vida, disse. O encontro foi tenso, mas ela viu nosso amor. Vocês brigam muito, mas se amam. Suas palavras nos fizeram refletir. Porém, o clímax veio quando o projeto de Sofia terminou prematuramente devido a cortes. Temos que voltar a Portugal, ela anunciou. Eu entrei em pânico. E o pai? A sociedade? Ela insistiu, vamos enfrentar juntos. A decisão era arriscada, mas necessária. De volta a Lisboa, o pai de Sofia esperava. Ele marcou um jantar familiar. Venha sozinha, disse a ela. Sofia recusou, Ana vem comigo. No restaurante, a tensão era palpável. O pai ignorou-me, focando nela, escolha, família ou isso. Sofia levantou-se, escolho Ana. Ele saiu furioso, cortando laços definitivos. A liberdade veio com preço. Sofia perdeu herança, mas ganhou paz. Nós nos mudamos para um apartamento menor, reconstruindo. Mia era nossa âncora. Mas dúvidas permaneciam. Era o fim das batalhas? O retorno a Lisboa trouxe uma calmaria ilusória, mas logo as ondas de conflito ressurgiram quando Sofia recebeu uma oferta de emprego em um estúdio rival, exigindo que ela se apresentasse como solteira para clientes conservadores. Mia, o gato, arranhava as portas como se pressentisse a tormenta e eu me via forçada a questionar se nossa vitória sobre o pai dela era real ou apenas uma pausa. O clímax veio quando Sofia aceitou a oferta sem me consultar, justificando. É pela nossa estabilidade financeira, mas eu via nisso uma regressão aos velhos padrões de negação. A discussão explodiu no jantar. Você está se escondendo de novo, acusei. Sofia rebateu, você não entende a pressão. Sem dinheiro, como vivemos? Eu saí, caminhando pelas ruas do Alfama, onde fados ecoavam como lamentos. Meu telefone tocou, era Rita, de volta do grupo. Ouvi que você voltou. Precisa de apoio? Encontrei-a em um bar, desabafando. Sofia nunca muda. Rita ouviu, então disse, talvez seja hora de escolher você mesma. Seus olhos brilhavam e, por um momento, imaginei uma vida sem drama. De volta ao apartamento, Sofia esperava ansiosa. Desculpe, Ana. Vamos falar com o chefe juntos. Mas o dano estava feito. Na terapia, exploramos, vocês repetem ciclos porque não resolvem raízes. Sofia admitiu medo financeiro enraizado na infância pobre antes da ascensão do pai. Eu confessei insegurança de abandono. Progresso, mas frágil. Minha mãe, agora aliada, nos visitou. Vocês precisam de união, aconselhou. Ela até convenceu Sofia a jantar em família no Porto. O encontro foi milagroso. Minha mãe abraçou Sofia, dizendo, bem-vinda. Lágrimas fluíram, um bálsamo. Mas o pai de Sofia não desistia. Ele enviou um advogado com papéis de deserdamento formal. Sofia chorou, perdi minha família por você. Eu a consolei, mas sentia culpa. Valeu a pena?
Perguntei. Ela assentiu, sim, mas dói. Para complicar, Rita me convidou para um evento LGBTQ+. Venha como amiga. Eu fui, sozinha, enquanto Sofia trabalhava. Lá, a energia era libertadora, pessoas vivendo abertamente. Rita me beijou novamente, e dessa vez, eu não recuei imediatamente. Pare, disse, mas o remorso veio instantâneo. Corri para casa, confessando a Sofia, foi um erro. Eu estava confusa. A reação dela foi devastadora. Você me traiu. Depois de tudo? Ela saiu, levando Mia, ironicamente, o gato que odiava, agora seu consolo. Eu fiquei sozinha, refletindo sobre minhas escolhas. Era hipocrisia? Ou retaliação subconsciente? Dias depois, Sofia voltou. Não posso viver sem você, mas precisamos de regras. Concordamos em terapia intensiva e transparência total. Reconstruímos devagar saídas públicas como casal, ignorando olhares. Sofia confrontou o chefe, sou lésbica, e Ana minha parceira. Ele aceitou, surpreendentemente. Mas a sociedade testava. Em um evento profissional, um cliente conservador fez comentários homofóbicos. Sofia defendeu-nos, respeite ou perca o contrato. Vitória, mas exaustiva. Minha carreira floresceu, publiquei um artigo sobre história LGBTQ+, em Portugal, ganhando reconhecimento. Isso inspirou Sofia a se envolver em ativismo sutil. Porém, uma crise final surgiu. Sofia descobriu uma doença crónica, estresse induzido. É culpa das batalhas, disse o médico. Eu cuidei dela, mas ela questionava, mereço isso por minhas escolhas? Eu respondi, não, é o preço da autenticidade. Recuperação trouxe clareza. Nós adotamos outro gato, simbolizando o novo começo. Mia aprovou, ronronando. Com Sofia recuperando-se lentamente, a rotina em Lisboa ganhou um ritmo mais sereno, mas as cicatrizes das batalhas passadas ainda latejavam, lembrando-nos do custo de cada decisão tomada. Mia e o novo gato, Paco, brincavam pelo apartamento, um contraste inocente com nossas tormentas internas. Então, o destino testou-nos uma última vez. O pai de Sofia, doente, pediu reconciliação, mas condicionada a que ela voltasse ao normal, forçando-a a escolher entre perdão familiar e nosso amor. Sofia agonizou por dias. Ele está morrendo, Ana. Preciso vê-lo. Eu apoiei, mas avisei, não se perca. No hospital, o encontro foi emocional. Ele sussurrou, desculpe, filha. Eu errei. Sem condições. Lágrimas selaram a paz. Sofia voltou transformada, ele aceitou nós. Essa virada nos fortaleceu. Celebramos com uma viagem ao Algarve, onde praias douradas curavam feridas. Prometo lutar sempre por você, disse Sofia. Eu respondi, e eu por nós. De volta, vida floresceu. Sofia ascendeu na carreira, abertamente gay. Eu lecionei sobre diversidade, inspirando alunos. Minha mãe e o pai de Sofia, agora frágeis aliados, nos visitavam. Mas reflexões persistiam, as traições, as dores, eram necessárias para o crescimento? Mia, o gato que tudo começou, envelhecia, simbolizando o tempo. Anos depois, em uma noite chuvosa reminiscente da primeira, sentamo-nos no sofá. Valeu cada lágrima, disse Sofia. Eu concordei, mas ponderei as escolhas. Foi certo sacrificar tanto por amor ou o preço foi alto demais?